que é o tapete que eu tinha prometido, que é o tapete do suplá. Lembra do suplá? Ó, a florzinha rasteira tem no canal, o suplá que tem no canal, e eu prometi lá naquele vídeo do suplá que eu ia fazer outra peça. Então tá aqui a outra peça. Eu fiz um tapete, mas ele pode ser uma toalhinha de mesa também, né? Pode ser um tapete maior se usar um fio mais grosso. Esse eu fiz no fio 6. Vamos dar continuidade à peça. Aqui, como eu falei, a primeira peça é a flor rasteira que tem no nosso canal, é a flor porta-copos. Aí, em cima dessa peça, né, utilizando essa peça, eu fiz esse suplá, que é um outro vídeo. Os links das duas peças estarão na descrição desse vídeo. Então, agora a gente vai aumentar essa peça e transformar num tapete. Então, agora eu vou fazer, para aumentar a peça, eu vou fazer o seguinte. Quando eu terminei a flor aqui, eu fiz uma carreira, né, correntinhas. Fiz correntinha a volta toda e vim preenchendo essa correntinha com pontos altos. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa aqui. Então, eu vou fazer correntes. Aqui tem 6 correntes. Então, eu vou fazer correntes prendendo na ponta da pétala a volta toda da peça. E depois, vou voltar levantando pontos altos. Venho aqui no centro da pétala e prendo com ponto baixo. Levanto mais 6 correntes. Vou lá no centro da minha pétala. Eu tenho 8 pétalas, eu pego no centro aqui, ó. E prendo com ponto baixo. Vou fazer isso a volta toda. Aqui eu já dei uma adiantada. Eu levantei 9 pontos altos em cada corrente dessa. Eu tô trabalhando no fio 6, então deu certinho aqui 9 pontos altos. Mas no caso, se vocês estiverem trabalhando com fio mais grosso, vocês vão fazendo, né? Vão colocando os pontos altos e vão testando. Para ele não ficar sobrando ponto, né? No caso, se vocês estiverem com 8, como o fio é mais grosso, pode ser que seja ponto demais e aí ele comece a embabadar. Então, vocês façam a carreira, coloca na mesa esticadinho e vê se não tá embabadando, tá? Para ir corrigindo a quantidade de pontos. Então, como eu falei lá no início, para um tapete, eu acho que o mais ideal mesmo para esse tapete seria fazer no fio 8 ou no fio 10, porque ele ficou um tapete pequeno. Apesar que eu gosto desses tapetes um pouco menores para colocar na porta da sala. Não gosto de tapete muito grande, porque senão quando abre a porta fica pegando. Mas, no caso, se for um tapete para o quarto, né? Esse tapete poderia ser feito em rosa para um quarto de menina, por exemplo, para um quarto de bebê. Então, no fio 8, fio 10, até fio maiores, fio de malha, vai ficar muito bonito, né? Porque o ponto é bonito. Só que assim ele ficou pequeno, ele ficou mais para uma toalhinha, um centrinho de mesa do que um tapete mesmo. Então, como eu falei, eu gosto assim, mas eu tô fazendo desse tamanho e dando a dica para vocês. Então, para aumentar, é só vocês repetirem isso aqui também, ó. Se vocês quiserem fazer no fio 6 maior, que o tapete fique maior, é só ir aumentando essa camada aqui de pontos, né? Esse ponto fantasia, que eu estou repetindo. Então, eu tô repetindo mais uma vez, e só que lá o último
A última carreira, que seria os leques, né? Aliás, que seriam as pétalas, né? Que tem nessa carreira anterior aqui eu tenho as pétalas. Então, a última carreira, que é a de acabamento, também terá pétalas, só que elas vão ser diferentes, vão ser maiores. Então, eu cheguei aqui, ó, no final da carreira, eu tenho o meu primeiro ponto aqui, que não é um ponto, são 3 correntinhas. Então, eu pego na terceira correntinha e puxo o fio para fazer o acabamento. Sempre que vocês terminarem uma carreira, coloca a peça em cima da mesa, olha bem, estica bem ele e verifica se ele não tá ficando embabado. Se tiver ficando embabado, o ideal é desmanchar e fazer com menos pontos. Desmanchar a carreira, né? Mas dá para perceber, quando a gente começa a fazer os primeiros pontos da carreira, já dá para perceber se ele vai ficar embabado ou não, se tá sobrando ponto ou não. Aqui para mim, ó, ficou excelente com 9 pontos altos. Então, agora eu vou repetir aquela carreira de ponto V ou ponto zigue-zague, né? Tem vários nomes esse ponto. Então, eu levanto um ponto alto, pulo um ponto de base, levanto outro ponto alto e fecho os dois juntos. Ó, agora eu fecho os dois juntos. No caso aqui, eu tô fechando 3 porque é o inicial que tá junto, tá, gente? Duas correntinhas, dou a laçada. Vou lá no mesmo espacinho que eu tinha levantado o ponto, levanto um ponto alto. Sem terminar o ponto, eu dou outra laçada e vou pro próximo. Aqui, no caso, eu tô fazendo ponto alto alongado, tá? Então, antes de terminar, antes de fechar o ponto, eu vou pro seguinte, né? Pulei um ponto de base, fui pro seguinte, levantei, aí eu termino os dois juntos. Duas correntinhas. Dou uma laçada, vou lá no meu espaço que eu já tinha um ponto, levanto um ponto alto alongado sem terminá-lo, né? A última laçada eu não dou, a última laçada do ponto eu não dou. Aí, eu dou uma laçada, pulo um ponto de base, vou pro seguinte, levanto um ponto alto alongado e fecho os dois juntos, ó. Gente, mas é facinho, parece complicado, mas não é. É muito fácil. Esse tapete é muito rápido para fazer. Não tem complicação ali, são pontos repetitivos, não precisamos ficar mudando, né? Então, são pontos repetitivos, então é muito fácil, muito rápido para fazer. A florzinha é fácil, depois a segunda parte, que é a parte do square, também é muito fácil. E aqui eu só vou repetir o que eu tinha feito no square. O que muda é a quantidade de pontos, né? Porque conforme ele vai aumentando, a quantidade de correntinhas de base de uma pétala para outra aumenta. Então, a quantidade de pontos para preencher esse espaço aumenta. É só isso. Você só tem que ir prestando atenção na quantidade de pontos para ir aumentando a peça, tomando cuidado para ele não embabadar e nem faltar ponto também, né? Que pode acontecer o contrário. Se o seu ponto for muito apertado, pode acontecer do ponto dele começar a encurvar, tipo, ficar tipo formato de tigela. Aí quer dizer que tá faltando ponto. Duas correntinhas. Vou no ponto, no furinho que eu já tinha levantado um ponto alto, eu levanto outro. Dou uma laçada, pulo um ponto de base, vou no segundo, levanto outro ponto, aí eu fecho os dois juntos. E assim, vou fazer essa carreira toda. Gente, eu tenho vontade de fazer esse tapete no fio 24. Aí ele fica bem grandão, né? Só que aqui na minha cidade não tem fio 24, tem que comprar pela internet. Vou dar uma pesquisada na internet, onde tem um preço bem em conta. Quem sabe eu faço um desse pra minha sala.
Então, eu vou adiantar essa carreira aqui, porque eu acho que vocês já entenderam, né? É só treino. Esse ponto eu tô fazendo lá desde o início do tapete. A diferença é que aqui eu tô fazendo ele alongado, né? Não tô fazendo ponto alto normal, tô fazendo ele alongado. Pra render um pouco mais, pra ele ficar um pouco maior. Tô chegando aqui no finalzinho da minha carreira. Agora, pra finalizar, ó, vocês estão vendo que já tenho um ponto alto inclinado aqui. E o que eu tô terminando também tá inclinado, então agora eu tenho que fazer um atravessando, que é o último. Então, vem aqui onde já tem o ponto alto, levanto um ponto alto, fecho tudo junto, aí faço duas correntinhas pra finalizar. Aí, eu vou pegar aqui no alto do ponto. Vendo? Presta atenção no formato, olha, tem que fazer um Vzinho pra cima e um Vzinho pra baixo. Então, aqui, ó, tem que ficar certinho. Não pode ficar, os dois não podem ficar na mesma posição. Então, ó, novamente, coloca em cima da mesa, estica e vê se não tá ficando embabadado, né? Tem que ficar esticadinho. Então, agora vamos para a próxima carreira. Então, essa parte é fácil, porque é só ir copiando o que eu tenho naquela faixa anterior, né? Aquela faixa de ponto fantasia que eu fiz anterior, que era do suplá, eu vou repetindo. Então, agora eu vou levantar os pontos altos. São 3 pontos altos em cada correntinha, sem ponto de separação, e é isso a carreira toda. Vão colocando sobre a mesa, observando se não tá ficando embabadado, se precisa diminuir a quantidade de pontos ou aumentar, né? No caso, se começar a emborcar, entortar para dentro, quando eu falo emborcar, é virar o ponto para cima, tipo tigela, assim, repuxar o ponto. Se ele tiver fazendo ondas, então é porque tá sobrando ponto. Então, ó, agora eu vou fazer assim, ó, pontos fechados, 3 pontos altos. Na próxima eu vou repetir o zigue-zague e aí a última será a camada das pétalas para finalizar, para fazer o acabamento. Então, eu vou dar uma adiantada aqui nessa carreira que eu tô fazendo, que é só 3 pontos altos em cada corrente. Vou adiantar e já volto com vocês. Só observem que aqui, ó, eu já vou direto para a pétala. Só que na última carreira, penúltima e a última carreira serão diferentes dessa parte anterior. Então, adiantei e já comecei a fazer a próxima carreira, que é a dos pontos V, zigue-zague, que vocês já sabem como fazer. Só tô mostrando aqui o que eu fiz, mas vocês já sabem fazer, né? Não tá ficando embabado, vão observando, coloquem na mesa e fiquem observando a peça. Então, agora, essa carreira aqui, ela vai ser diferente. Vai ser diferente daquela parte anterior, aquela primeira parte do suplá. Agora, ao invés de eu levantar as pétalas, eu vou levantar ponto alto, vou fazer outro V dentro desse V. Intercalando, num V sim, no outro não. Ah, pessoal, desculpa, eu tava gravando e acabou a bateria da câmera, eu não vi que eu não gravei um trecho. Mas é isso aqui que eu fiz, ó. Eu fui fazendo V dentro do V, intercalando. Em um V de base eu fazia outro V e no outro V seguinte não, né? Só fazia uma corrente de separação. Então, é isso. É um V, como eu fiz anteriormente, com duas correntes de separação dentro, né, do V, um ponto alto, duas correntes, um ponto alto, dentro do mesmo espaço. Aí, eu já comecei aqui, já adiantei a última carreira. Então, dentro desses Vs, eu vou fazer a pétala final. Isso sim é igual finalizei o suplá. A diferença é que, ao invés de 6 pontos altos, eu vou fazer com 8 pontos altos. Então, aqui, ó, fiz um ponto baixo em um dos Vs, uma correntinha, vou pro outro V e levanto 8 pontos altos.
Quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva clicando no botão abaixo. Tem um botãozinho abaixo escrito inscrever-se. Clica nele, vai aparecer 3 sininhos. Cliquem no sininho preto. Assim vocês receberão todas as notificações, todos os vídeos novos que tiver no canal, vocês receberão notificação, tá? E quem gostou do vídeo, clica no joinha para mim, no like, deixa um like para mim, para eu saber que vocês estão assistindo o vídeo, estão gostando das videoaulas. E se gostou do vídeo, compartilhe com as amigas, nos grupos, no Facebook. Eu fico muito agradecida. Então, eu fiz os 8 pontos altos, ou 9, vai de gosto, né? Aí, eu vou pro próximo ponto V, faço um ponto baixo, vou pro próximo ponto V e recomeço a levantar os meus 8 pontos altos. 2. Aí, eu vou adiantar aqui e já volto com você para mostrar a peça pronta para vocês. Essa peça também ficaria muito bonita, se fizer naquela linha, mas aí como uma toalhinha ou como um suplá, né? Porque quanto mais fina a linha, menor vai ficar a peça. Então, se vocês fizerem com linha mais fina, tipo linha Anne, ou aquela linha a linha princesa, que é, eu sempre esqueço o nome da linha, é tipo, a gente chama de linha de seda, né? Mas não, a verdade não é linha de seda. Se não me engano, é polietileno, uma coisa assim. Aquela linha brilhosa. Eu acredito que fica muito bonito, porque essa peça é muito delicada. E aquele fio é bem delicado, então eu acho que seria um centro de mesa, um suplá bem bonito com aquele fio. Só tem que observar isso, que quanto mais fina a linha, menor vai ficar, quanto mais grossa, maior vai ficar. E talvez tenha que adaptar a quantidade de pontos também. Então, por isso que eu sempre falo, desde lá do início, como é uma peça versátil, que vai dar para vocês fazerem peças grandes ou peças pequenas, tem que ir colocando na mesa, observando se tá embabadando, se não tá, se precisa aumentar ponto, se precisa diminuir ponto. E é isso. Então, ó, nossa peça tá quase pronta, eu vou finalizar e já eu trago ela prontinha para vocês verem.